Meu relógio de pulso marcava quase 6 da tarde, e a brisa refrescante batia no meu rosto, enquanto eu acelerava a motocicleta por uma estrada de terra deserta. Era tempo das águas e estava tudo verde ao redor. Nem capacete eu usava, e o motor da moto que eu tinha comprado de segunda mão roncava alto, enquanto eu me distanciava cada vez mais da minha casa. Era a minha primeira moto, uma das poucas da região na época. Eu era um jovem de 18 anos, muito imaturo e meio inconsequente. Eu era um caba desmantelado, como dizia o meu velho avô. A adrenalina da velocidade percorria minhas veias de uma maneira inexplicável. Naquela época, eu gastava todo o dinheiro que eu ganhava trabalhando na roça, com cachaça e rabo de saia, nas gandaias e festas nos sítios vizinhos. Naquela tarde, mesmo a contragosto dos meus pais, meu destino era uma tradicional festa de um santo padroeiro de um povoado, a mais de 30 quilômetros de distância da minha casa. Da festa do santo meus pais gostavam, mas eram contra eu andar sozinho quando caísse a noite. Naquela época, eu morava em um sítio na região nordeste do Brasil. A rodovia que passava próxima ao povoado que eu ia era bem movimentada. Entretanto, o percurso por ali era bem mais longe, então optei por ir por uma estrada de terra meio deserta, pois poucas pessoas passavam por ali. A promessa de muito arrastapé, tomar umas canjibrinas e de me divertir com mulher bonita era irresistível, e eu não me importava com a longa viagem pela frente, apesar de eu nem saber andar direito de moto, pois eu errava as marchas toda hora. Naquela época, sem ninguém para ensinar, demorava o cara ficar bom. O sujeito aprendia na raça mesmo. Em certa altura do caminho, me deparei com uma figura solitária andando na estrada. Era um homem alto e magro, com roupas sujas e um olhar cansado. Ele ergueu o polegar para mim, pedindo carona. Eu conhecia aquele homem há muitos anos, mas só de vista. Ele provavelmente morava em algum sítio ali na região. Naquela época não tinha essa epidemia de assaltos e crimes como ocorre hoje em dia. Entretanto, mesmo assim eu hesitei por um momento, mas a piedade falou mais alto. Parei e o homem subiu na garupa da moto. Conversando durante a viagem, o sujeito perguntou para onde eu ia e depois quando eu ia voltar. Eu respondi tudo numa boa. O homem falou que ia visitar sua mãe que morava em uma casa alguns quilômetros mais para baixo, nas proximidades daquela estrada. Ele disse para eu evitar de andar por aquelas estradas quando fosse à noite e que era melhor eu voltar da festa somente durante o dia. Segundo ele, um animal estranho e extremamente agressivo passava gritando por aquelas estradas e matas durante algumas noites. O homem prosseguiu, dizendo que o tal animal possuía uma fome voraz e uma ferocidade bestial. O bicho come desde galinhas, porcos, cabras, até o gado. O que ele não come, ele mata mesmo assim. Algumas pessoas escaparam das suas garras por pouco, revelou o homem. Eu temia e acreditava nessas histórias, mas minha vontade de cair na farra era maior. Quase escurecendo, o homem mandou eu parar, pois, segundo ele, a casa da sua mãe ficava perto dali. Ele me agradeceu pela carona, me desejou boa sorte e a seguir se embrenhou em uma estrada estreita que se seguia mato adentro. Eu, por minha vez, segui meu caminho, mas à frente a estrada tinha muita areia e a moto quase que não parava dentro da estrada. Eu passei perto de cair várias vezes. De repente, quando eu estava a cerca de uns 6 quilômetros do meu destino, a moto começou a engasgar e perder potência. O motor que antes roncava com força, agora dava sinais de fraqueza. Aquela estrada cheia de areia, e eu, inexperiente, acabei forçando demais o motor da danada. Outra coisa que eu só fui saber depois é que o óleo havia baixado, pois eu tinha a moto há vários meses e nunca tinha trocado o bendito óleo.
Infelizmente, o pior aconteceu. O motor fundiu, me deixando rodado na estrada naquele começo de noite. A situação ficou feia e a roda travou por completo. Com muita dificuldade, arrastei a moto para dentro do mato e escondi a mesma no meio dos ramos. Segui a pé em direção da festa, porque era mais perto seguir do que voltar para casa 1 hora daquelas. A minha sorte é que a noite estava bastante clara, pois aquela era uma daquelas noites em que a lua brilhava com uma intensidade surreal, lançando seus raios prateados sobre as estradas e matas do nosso lindo agreste. Um pouco mais à frente vi um senhor de barba e cabelos brancos, na frente de uma casinha, pitando um cigarro feito na palha de milho. Relatei a ele o que tinha acontecido com a minha moto. E também pedi um copo d'água e aquele senhor me deu. Depois de eu falar para onde eu ia, aquele senhor disse que morava sozinho e que também já estava de saída, pois, segundo ele, a noite clara era perfeita para caçar peba. Me despedi e segui caminho. Bem mais para frente, inesperadamente comecei a ouvir uns gritos assustadores. Pouco tempo depois, os gritos silenciaram. Entretanto, após um instante, alguma coisa deu um urro doentio, um tipo de rosnado que eu nunca tinha ouvido. Aquele som bizarro e macabro me deixou com as pernas bambas, de tanto assombrado que eu fiquei. Cerca de 1 minuto depois, alguma coisa deu um uivo muito alto lá na frente, bem no meio da estrada onde eu teria que passar. Como eu não tinha a opção de retroceder, eu optei por contornar aquela ameaça, passando por dentro do mato. Algum tempo depois, eu vi as luzes da festa ao longe. Eu andava no meio da vegetação, com o coração batendo descompassado devido ao medo que eu estava. Enquanto isso, os uivos voltaram a ecoar ao longe, preenchendo o ar com uma sensação de terror indescritível. Cada som se transformava em um ruído ameaçador. Cada sombra sob a luz da lua parecia esconder algum monstro à espreita que poderia me atacar a qualquer momento. Depois de mais algum tempo, os uivos cessaram. Mas eu sabia que não estava sozinho ali, pois eu podia sentir a arrepiante sensação que envolvia o ambiente. E foi subitamente que apareceu das sombras um bicho peludo, parecido com um homem, mas com olhos brilhantes de uma fera e presas afiadas que reluzia na luz da lua. Corri o máximo que podia e perdi aquela aberração de vista. Eu cansei demais da conta e, de repente, saí próximo a uma cerca de arame farpado. De um lado havia um pasto baixo e do outro lado uma mata mais alta com uma estrada que se seguia no meio desta. Eu ia pegar aquela estrada quando escutei aquele roncado sinistro de novo, a cerca de uns 50 metros de mim. Por instinto, eu me deitei atrás de um coxo de madeira, daqueles de dar sal pro gado. Não demorou nada, e aquele ser do diabo chegou ali. Aquilo não ficou mais do que uns 10 metros de mim. O bicho tinha a respiração muito pesada e fungava cheirando o ar. Aquele ser amaldiçoado permaneceu por cerca de 1 minuto ali por perto e depois saiu correndo em grande velocidade para a estrada que ficava no meio da mata. Se eu tivesse ido por ali, o bicho teria me pegado. Permaneci deitado por ali por mais algum tempo, e depois pulei o arame e segui correndo pelo pasto. Mais à frente saí na estrada principal e segui em direção da festa. Chegando lá, a sensação de me sentir a salvo foi a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Ali, é claro que a festa para mim tinha acabado. O restante da noite foi só beber e chorar pelo acontecido. No outro dia, só tive coragem de pegar o caminho de casa depois das 8 da manhã. Ao passar pela moto, escondi a mesma ainda mais para dentro do mato. No meio da estrada, encontrei com meu pai, montado no seu burrão. Ele veio atrás de mim, pois eu tinha o costume de voltar dessas festas
ainda de madrugada. Contei tudo o que aconteceu para o meu pai, e o homem ficou tão zangado que quase me dá uma surra das boas. Naquele mesmo dia, após o almoço, meu pai e eu voltamos no local que a moto estava escondida e trouxemos ela em cima do carro de boi. Chegamos em casa já umas 9 da noite. Aquele acontecimento mudou a minha vida. Depois de passar tanto medo, eu abandonei a bagaceira e as farras e tomei prumo na vida. Eu penso que talvez aquela besta demoníaca não quisesse me matar. Talvez aquilo só quisesse me meter medo, pois pela velocidade que vi aquele monstro correr, eu não teria a menor chance de escapar. Entretanto, o bicho não correu atrás de mim assim que me viu. Ao contrário, me deixou tomar distância e depois veio me caçar. Eu escapei fedendo aquela noite e aquilo marcou a minha vida até os dias de hoje.